Boa tarde, galera. Salve, salve, saudações vascaínas. Aqui Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com vocês no canal de Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, o seguinte, galera, a parada é o seguinte. Hoje foi a apresentação do Andrés Gomes, né? O jogador colombiano foi contratado pelo Vasco aí, né? Foi apresentado hoje, foi registrado no vídeo da CBF, foi apresentado hoje lá no Vasco, né? Mais um jogador para jogar aí. E sobre o Carlos Cuesta, que um zagueiro que o Vasco estava contratando, outro zagueiro colombiano, que era do Galatasaray da Turquia, estava quase tudo certo. O Spartak de Moscou, o SCAP de Moscou fez uma oferta pelo zagueiro, né? O Vasco fez outra oferta, eles dobraram uma oferta, o cara vir para o Vasco. E parece que o zagueiro Carlos Cuesta está mais perto do SCAP de Moscou do que para o Vasco, né? Provavelmente ele não vem para o Vasco. O Carlos Cuesta estava praticamente tudo certo, tudo anunciado, né? Salário, bônus salarial, tudo, mas infelizmente eu acho que ele não vem. Eu acho não, ele não vem para o Vasco. Deve ir para o SCAP de Moscou lá. Eu acho que até assim, pelo que as pessoas andam falando, que ele era reserva no time do Galatasaray lá, não estava muito bem. Eu acho que ele indo para um time lá, para esse time do SCAP de Moscou lá, era, para mim, tudo bem, né, cara? Porque chega no Vasco, não rende aquilo esperar, o Vasco iria pagar 50 milhões por esse zagueiro, por um zagueiro. Chega, não entrega aquilo que pagaram por ele, não dá nada, então melhor ficar por lá mesmo e que seja feliz lá, boa sorte. Essa parada aí. E o Vasco amanhã vai jogar contra o Juventude, né? O jogo contra o Juventude amanhã, né? Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser lá em Caxias do Sul. Depois desses 6-0 aí, o Vasco ficou fora da zona de rebaixamento. O Vasco precisa ganhar, né? Bom, o Vasco está com 19 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, empatado com o Fortaleza, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Vasco ganhando amanhã. O Vasco vai para 22 pontos, passa o Santos, né? Também. E acho que encosta no Corinthians, passa o Corinthians, encosta no Grêmio, fica naquele bolo ali, né? O Vasco precisa da vitória amanhã. Amanhã vai ser uma final pro Vasco, né? E pro Juventude também, que o Juventude é um time bem regular, né? O vovô garoto Nenê joga lá, né? O Nenê tá 44 anos, tá arrebentando, né? Então o Vasco tem que se ligar amanhã, tem que ganhar, né? Tem que jogar como uma final. Seria bom se o Vasco ir com a mesma intensidade, a mesma disposição que jogou contra o Santos. Não sei se vai ser aquela goleada, né? Que foi, né? O Santos que ganhou, o Santos, inclusive, que ganhou do Juventude, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Flamengo. Muitos flamenguistas querem falar que a gente ganhou de uma galinha morta, né? Mas galinha morta, mas que ganhou deles, né? Então o Vasco precisa ganhar lá amanhã, né? Um resultado muito importante. Depois o Vasco vai pegar o Corinthians, né? Vai pegar o Corinthians em São Januário, o jogo vai ser domingo. Os ingressos já estão sendo vendidos. O Carlo Lancelotti, técnico da seleção brasileira, vai estar lá em São Januário assistindo o Vasco e Corinthians. E uma coisa que surgiu hoje, uma notícia surgiu hoje, que o PH, o lateral do Vasco, está na lista de pré-convocado para a seleção brasileira, né? O PH que não é aquele craque, se ele fosse um jogador nomeado de nome craque, ele não estava no Brasil, não estava no Vasco, estava lá fora, né? Mas ele merece, um cara esforçado, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. E tá na lista de pré-convocado. Bom, o Verratti volta amanhã, né? O pessoal tá tendo a discussão, não sabe se volta o Verratti ou não vai, que o Vasco, o Vasco andou bem, jogou bem contra a performance do Vasco contra o Santos foi muito boa, né? Fora de casa, sem o Verratti. E teve discussão, né? Alguns, o Vanderlei Luxemburgo teve que falou que o Verratti só atrapalha, né? Quando joga. O Verratti que é titular não jogou contra o Santos, que estava suspenso. Deve voltar contra o Juventude. E o Vasco disse que o Vasco não faria os gols, né? E assim, o Rizeg teve outra opinião, falou que o Vasco ia meter os gols que metia com o Verratti. O Verratti é o artilheiro do Brasil, né? Com 22 gols aí. No Campeonato Brasileiro ele tem 9 gols. Certo, mas eu tenho aquela minha opinião, né? O Verratti, cara, assim, ele é um dos titulares do Vasco, ele é um dos pilares ali, o artilheiro.
Mas assim, eu acho que quando ele tá mal no segundo tempo, o Diniz tem que ter peito de tirar ele, porque o Diniz tira todo mundo, mas não tira o Verratti. Esse jogo aí que contra o Santos, essa goleada que o Vasco deu no Santos, inclusive com o DVD jogando no lugar do Verratti aí, deixou uma dúvida na cabeça do Diniz. Eu espero que deixe uma dúvida boa aí, né? Vamos ver o que ele vai pensar aí, mas eu acho que o Verratti deve ir pro jogo sim, mas segundo tempo, dependendo, se ele não estiver bem, tem que ser substituído, não tem que ter essa de ter medo, tem que tirar mesmo. E alguns falam que ele tem que começar no banco, né? Pode começar no banco como titular também, tanto faz. E eu sei que o Vasco precisa ganhar, o Vasco precisa conquistar uma vitória amanhã contra o Juventude. Tem que ganhar do Corinthians em São Januário domingo e para ficar no bolo ali, né? Dependendo do resultado. O Carlos Lancelotti vai estar lá, né? Em São Januário assistindo o jogo. Teve no Morumbi também. E vamos que vamos, galera. E é isso aí, galera. Vamos, essa notícia que eu tenho agora à tarde, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, do Já Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, assim, beleza? Saudações vascaínas aqui, Vasco, valeu, fui.